Estamos só aguardando o pessoal entrar no ar. Sejam bem-vindos. Kleber, Luiz. Oi. Então vai, Elisete, responde para o Kleber, vamos ver. O Kleber colocou uma pergunta para nós. Vamos dar uma olhada, o que ele colocou para nós aqui. Olá, Kleber, tudo bem? Que bom ter você aqui. Olá, Kleber, tudo bem? Eu estou com eco, Robin. Não está mais, pode seguir. Ok. Ok. Ainda tem eco aqui para mim? Não tem, vai. Ok. A pergunta do Kleber, mindset é o mesmo que modelos mentais? Sim, Kleber. É a mesma coisa, só tem um outro nome, né? Mas significa exatamente a mesma coisa. Mindset é uma crença, é um modelo mental, é um tipo de mentalidade, né? E isso confunde um pouco as pessoas, porque são nomes diferentes, mas o conceito é o mesmo, né? Então, respondendo a sua pergunta, seria isso. Ah, você aprendeu o assunto de modelos mentais, né, comigo? Bacana, bacana. Eu me lembro que eu dei alguns cursos de modelos mentais, sim. Me lembro que você estava num deles. Espero que pela manhã tenha ficado mais claro, né, o conceito e o papel do mindset de crescimento. Explora, enquanto o pessoal vai entrando ali, explora um pouquinho mais até o antigo o título do livro, né, Mindset. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu diria que é devido à forma como as pessoas pensam. Selecionar os pensamentos, qualificar os pensamentos é fundamental. Então, quando alguém qualifica, quando alguém consegue realmente filtrar os pensamentos, dominar a sua mente, entrar na sala de comando da sua mente, começa a filtrar pensamentos não sadios, que, como eu falei hoje, né, pela manhã, é muito abundante esses pensamentos, essa negatividade que fica envolta na sociedade. Então, as pessoas que têm sucesso são pessoas que dominam o seu pensamento, dominam, né, entram na sala de comando da sua mente e ali deixam passar sem se contaminar, né? É como eu tinha dito, o pior vírus é o vírus psíquico, né, da negatividade. Elisete. O Luiz Otávio, né? Ele Isso, colocou... Deixa eu colocar a pergunta dele aqui. Tá. Luiz Otávio está colocando para nós como retomar os negócios se o mercado está tão retraído e a incerteza impera. Luiz Otávio, é justamente filtrando os pensamentos. Porque para você ter um mindset de crescimento, você tem que combater os mindset fixos que também foram instalados, né, no coletivo. E quando você começa a rever o seu negócio, você antes vai precisar rever o que você está pensando. Você está pensando a favor do negócio, a favor de você,
ou você, num primeiro momento, ainda está sob a pressão dos pensamentos, das informações que não são boas, né? A gente está mergulhado em informações que não são positivas, e isso a gente precisa saber lidar. Não é fácil, concordo, mas ao mesmo tempo, quando você faz essa filtragem, você muda completamente o panorama. E isso é que é legal, né? Você começa a ter domínio, porque você tem autodomínio do seu pensamento. E aí as suas emoções também começam a ser mais controladas, né? E a incerteza impera? Sim, a incerteza impera, mas o que você precisa é ter certeza de que você está fazendo o que você pode fazer e que você está fazendo o seu melhor, né? É aí que a gente precisa se apoiar. O Kleber perguntou também ali. Isso, deixa eu colocar a pergunta do Kleber. O que o advento do coronavírus traz de desafios e mudanças para o nosso mindset? Cada um tem algo aí para aprender, né, Kleber? Porque a forma como cada um foi impactado com esse contexto do coronavírus é muito particular, é muito singular. Inclusive, tem muito a ver com a história de vida da pessoa, né? Então, vamos pensar assim, ó, se uma pessoa ela já era naturalmente negativa, nesse ambiente, isso piora, né? Então, todo cuidado é pouco, mas o desafio é que agora essa pessoa que antes tinha esse traço de negatividade, ela precisa retomar os negócios, né? E a primeira coisa que ela precisa fazer é se desafiar a não alimentar nada contra si ou contra o próprio negócio, ou contra o mercado, né? Porque se você focar fora de você primeiro, você enfraquece. A primeira coisa é entender por que você ficou abalado com isso, né? Vamos pensar, pode ter sido pela questão financeira, pode ter sido pela questão dos teus relacionamentos. A gente sabe também que muitas pessoas tiveram que ficar em casa, a gente ainda está com um processo de ficar no isolamento social, e tiveram que ficar mais próxima de pessoas que não é muito fácil o convívio, né? Então, você imagina que os desafios são inúmeros, vai depender muito de como essa pessoa funciona. E, ao mesmo tempo, você começa a ter a oportunidade de ver aonde você precisa melhorar. E não adianta botar embaixo do tapete, né? Porque a vida vai bater na porta, ela bate na porta, ela vai te dar os eventos e todo dia a dia para evoluir. Então, essas dificuldades que a gente está vivendo com esse cenário do coronavírus, está nos mostrando também o que a gente precisa lapidar na nossa mente, né? Isso é fundamental, tá? Tem outra questão ali, né? Isso, eu coloquei ali. Deixa eu te perguntar, você falou no webinar da manhã que existe um mindset fixo coletivo que pode acionar um mindset fixo pessoal. Me explica melhor isso, explora melhor isso. É como eu disse, o coletivo, ele está negativo. As notícias, a mídia está extremamente negativa. Então, eles estão focando naquilo que não é ok. E, ok, a gente está com esse cenário, mas o que interessa é como eu enxergo isso, como eu estou enxergando essa minha realidade. Então, vamos lá. Se você tem um mindset pessoal já fragilizado, né? É um mindset fixo fragilizado, por exemplo, eu não gosto de ser desafiada. Então, quando chega esse cenário do mindset, ou melhor, do coronavírus, você vai ficar totalmente impactado. E você precisa enfrentar. É um autoenfrentamento dos mindset fixos. Outra coisa, você pode estar com medo de ficar exposto
porque o seu negócio não vai ter uma retomada muito fácil. Isso também é um mindset fixo. Por que que você vai ficar inseguro se isso é algo que está sendo imposto, né? Então, assim, qual é a autoimagem que você criou de você? Porque se você tem a autoimagem de que você nunca erra, se você tem a autoimagem, né, a ideia, que é um mindset fixo, de que você resolve todos os problemas, até certo ponto pode te ajudar, mas quando chega num cenário assim, você precisa revisitar a sua história de vida, porque existe muitas coisas que a gente precisa fazer dependendo da fase de vida que nós estamos. E com esse cenário agora coletivo, um mindset coletivo, ele vai acionar algum mindset pessoal fixo que você vai precisar analisar. Isso é para todo mundo, né? Para todo mundo. Não adianta também você ficar negativo em relação ao que está acontecendo ou querendo culpar A, B ou C, porque quem está significando tudo isso é a sua mente. E a sua mente, ela foi construída lá na sua infância, né? A sua mente, ela tem um desenvolvimento desde a fase infantil, adolescência, a fase adulta, até o momento que você está agora. E isso é fundamental, tá? Obrigado. Kleber, tem uma outra questão aqui para você. Oi, Kleber. O mundo dos negócios dá espaço e tempo para o autoconhecimento? Olha, Kleber, essa questão é ótima, sabe por quê? Não interessa se o mundo dos negócios vai te dar espaço, você precisa se dar espaço. É você que tem que abrir esse espaço, porque para que a gente possa resolver, né, o negócio, a gente precisa primeiro resolver a si próprio. Quer ver uma coisa bem importante para a gente pensar nesse momento? Os problemas que a gente vive, eles também são financiados pela nossa mente. Embora para as pessoas isso não seja uma coisa fácil de aceitar, mas tudo tem relação com a nossa mente. Eu vou colocar aqui algo que eu considero bem importante e muito difícil das pessoas compreenderem, né? Mas o inconsciente coletivo, ele está totalmente exposto, né? Então, vamos pensar, só para a gente entender um pouco, né? A gente teve a globalização, estávamos entrando no ritmo da globalização. De repente, esse cenário do coronavírus nos traz uma antiglobalização. Cada um, além de estar fechado no seu país, ainda tem que estar fechado na sua casa, né? Então, olha que interessante, né? Se você vai pela psicologia junguiana, onde se diz assim, ó, de tempo em tempo, o inconsciente coletivo, ele transborda, né? Então, vamos pensar, muitas vezes, a maioria de nós estava querendo se isolar. Muitas vezes, a maioria de nós estava com excesso de contato, sem filtro. E olha o que acontece, né? Mas isso tem relação com a mente coletiva, né? Não é um assunto fácil das pessoas entenderem, mas nada que está acontecendo tá solto, está tudo linkado com a mente das pessoas, está tudo linkado com a nossa humanidade. Então, a gente tem que criar esse espaço, porque a vida nos cobra, a natureza que é o equilíbrio. Então, o mundo dos negócios dá espaço e tempo para o autoconhecimento, eu diria, o mundo dos negócios precisa do nosso autoconhecimento, né? Que é assim que esse negócio vai conseguir realmente ter uma sustentabilidade, ok? O Luiz Otávio tem uma pergunta interessante aqui em 2 tempos. Deixa eu colocar na tela para você. Temos amigos que eram muito estudiosos e que depois se perderam na vida profissional, enquanto que outros que estudavam menos, por diversos motivos, hoje são bem-sucedidos. E ele continua, e aí vem a pergunta dele. Os que tinham só 20% de conhecimento aprenderam a utilizar 200% dele. Os outros que detinham 80% de conhecimento só usavam 10% dele.
Acredito que a diferença é o mindset. Você concorda com essa visão? Sim, é o mindset, sim, Luiz Otávio. Porque geralmente a pessoa que ela está muito presa a ser considerada a mais inteligente, a nota 10, né? Ela é muito, ela tem mindset fixo de que eu sou inteligente. Só que a inteligência dela está muito vinculado ao que ela lê, está muito vinculado ao que ela tem de concreto naquilo que ela está estudando. Enquanto que outras pessoas que nem vão tão bem assim na escola, mas elas sabem dar um jeito, elas sabem que elas precisam estudar aquilo que elas não conhecem, elas sabem que se elas precisarem, elas vão conseguir ir adiante. Então, acontece isso mesmo, né, na maioria das vezes. Porque se isso é um mindset fixo, eu sou inteligente, eu sou o melhor da turma. Só que aí a vida não é uma sala de aula formal. A vida não está te dando o texto, ela está te dando uma realidade. E quem está muito fixado em ter as coisas escritas, né, ou ter as coisas mais formalizadas, vai ter mais dificuldade. Não que não consiga, mas precisa sair desse mindset fixo de que eu nasci inteligente, eu sou nota 10, eu sou o melhor da turma, né, para eu estou na vida, eu estou aprendendo, eu estou lendo a realidade, estou ressignificando e tentando dar uma resposta para que eu possa crescer, né? Mas é isso aí mesmo, é mindset sim, viu, Luiz Otávio? O Fernando Suzart tem uma pergunta para nós também. Mindset de crescimento e mindset de desenvolvimento é a mesma coisa? Eu consideraria a mesma coisa, porque crescer e se desenvolver, né? Não vejo diferença, né? Se você conseguir entender as palavras como eu estou entendendo, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. O mindset de crescimento, né? Ele exige um esforço maior. E quando eu estou crescendo, eu também preciso manter esse desenvolvimento. Mas eu não vejo muita diferença não, Fernando. Tá? Eu ainda não li nada tão específico, assim como você colocou, mas eu estou interpretando com as informações que eu possuo, tá? O Fernando Trigueiro perguntou antes também, Robin. Vamos lá para o Fernando Trigueiro. Se o ter antes do ser colapsou a economia, o ser antes do ter fortalece? Por quê? Esse me parece, Fernando Trigueiro, que é exatamente o que colapsa tudo, né, no nosso processo na humanidade, porque a gente ficou muito acostumado a ter as coisas, a trabalhar para ter coisas. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalharam bastante e que foram provedoras, mas por colapsarem, né? Elas não conseguiram realmente acessar a própria essência, mas elas deixaram tudo para a família, vamos pensar assim, né? Elas trouxeram tudo que puderam trazer de proventos para a família, mas eles eram meros pagadores de conta. Então, é uma sociedade ainda muito baseada no ter as coisas, ao invés de ser alguém, ser você mesmo, ter a tua própria essência no comando, né? E isso é complicado, né, Fernando? Isso não é uma coisa simples, porque para você ser, você tem que sentir, você tem que fazer autoconhecimento, você tem que buscar entender melhor como você foi desenvolvido, como a sua mente foi desenvolvida, quais as informações que você recebeu. E eu diria que a natureza, ela exige o equilíbrio, e ela exigindo o equilíbrio, o ter antes do ser não vai funcionar, vai colapsar, né? Então, esse é o momento da gente realmente prestar mais atenção no ser, né? E tentar ser você mesmo,
tentar melhorar a inteligência emocional, a forma como você lida com os problemas, a forma como você se relaciona, porque aí sim, aí a gente está no fluxo da vida, né? Caso contrário, a gente está se tornando simplesmente consumidores, né? Nós não podemos ser só consumidores. O consumo é um detalhe dentro da vida, não pode ser a essência da vida. A sociedade, ela precisa também se desenvolver para valorizar mais as essências humanas, né? Até a gente percebe que as pessoas que estão mais voltadas para a própria essência, às vezes elas não são tão compreendidas como deveriam, né? Mas a gente precisa entender que esse é o caminho. O caminho é que a sociedade valorize quanto mais a pessoa estiver centrada na própria singularidade, na própria essência, mais as coisas vão funcionar, né? Mas nós estamos dentro de um contexto coletivo. Nós temos outra questão ali do Leandro. Uhum. Elisete, por favor. Oi. Por favor, qual o significado de mindset? Seria autossetagem da mentalidade? Eu não saberia dizer se é isso, tá? Porque o mindset, ele é, como eu te falei, é uma crença, é um modelo mental, né? Eu não estudei as palavras separadas, a origem da palavra, para poder ser mais específica para você, tá? Mas o que eu posso te dizer é que o significado, né, é, sem dúvida alguma, como você raciocina, o modelo, a tua estrutura de pensamento, como ela é alimentada, como a sua estrutura de pensamento é alimentada, com que premissas você alimenta a sua estrutura de pensamento. E aí vem as crenças, né? E aí o conceito de mindset pode ser traduzido por uma crença, né? Ou um modelo mental. Então, essas crenças, ela é como eu tinha colocado pela manhã, essas crenças, o grande problema é quando elas se mantêm inconscientes, né? Porque o inconsciente, ele está comandando o nosso comportamento. E nos tornar consciente aos poucos desses comandos que nós temos, né, dessas crenças, é fundamental, porque senão a gente cai na autossabotagem, né? E aí sim, aí é que a gente perde o comando. Você quer ir na direção A, e a autossabotagem, a crença te faz ir para o B. Mesmo que você diga, estou indo para A, você se direciona para B, né? Aí a pergunta é, o que faz isso acontecer? Se você disse que quer ir para uma direção e vai para outra, é que tem um comando inconsciente maior que sabota a sua decisão, né? Então, assim, se a sua pergunta é no sentido de eu definir um pouco melhor a origem da palavra ou o significado, eu também não saberia dizer isso aqui para você, tá? Mas eu acho que na essência do que a gente está trabalhando nesse tema, eu acho que o importante é saber que são as estruturas, né? São os modelos mentais que alimentam esse teu funcionamento, né? Essa tua racionalidade, ok? O Fernando Trigueiro te agradeceu, valeu pela tua resposta. Tenta equilibrar o ser e o ter. Legal, legal. O Kleber tem mais uma pergunta ali, Robin, se não me engano. Tem uma, o Luiz Otávio também. Isso. Kleber, qual a diferença ou sintonia entre o mindset e o pensamento positivo? Kleber, quando você começa a investigar suas crenças, você pode fazer um autoenfrentamento. Então, vamos lá, você tem uma crença e essa crença te leva para uma negatividade. Então, você precisa retomar isso, você precisa ir na sala de comando da sua mente
e ressignificar aquilo ali. Então, existem várias ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta bem importante também é a programação neurolinguística. E o pensamento positivo, para ele funcionar, você precisa saber a causa daquilo que não está acontecendo como você quer, né? Então, só pensamento positivo não funciona. Isso eu digo porque você não consegue sustentar. A nossa mente é lógica. Então, se você não entrar na mente com uma informação que possa desconstruir algumas crenças, você não consegue o resultado que você quer, né? Então, é muito importante saber que o mindset é uma crença e é aonde você precisa construir aquilo, a direção que você quer seguir. Você precisa educar a sua mente a produzir os pensamentos que te levam para frente. Agora, ficar só no pensamento positivo é muito raso, né? É uma superfície. O pensamento positivo, ele vai ajudar, mas ele precisa estar alicerçado em você realmente desconstruir causas, né? De um mindset fixo, por exemplo. Eu não vou vencer um mindset fixo de negatividade pensando positivamente. O mindset fixo, ele vai dominar, né? Então, esse é o cuidado, né, Kleber? O cuidado é a gente saber utilizar as ferramentas na dose certa, no momento certo, para que a gente realmente tenha o resultado. Te agradeço a pergunta. Rob? Oi, deixa eu colocar aqui para nós o Leandro. Te agradeceu também a resposta anterior. Entendi como sendo o modo que é o mindset, né? Entendi como sendo o modo de pensar em relação ao que exposto pela manhã, mindset fixo e o de crescimento. Legal, Leandro, legal, é isso aí. Luiz Otávio, ele coloca mais um... pode falar. As boas empresas hoje contratam pelas competências e atitudes. Pelo que você transmite, o ideal seria verificar se o mindset do candidato é o requerido para a cultura da empresa e ou momento desafio? Uma pergunta, né? Pelo que você transmite, o ideal seria verificar se o mindset do candidato é o requerido para a cultura da empresa e ou momento desafio. O importante, Luiz Otávio, é que no momento da contratação se investigue, como é que a gente diz, os valores da pessoa, se ele está alinhado aos valores da organização. A gente tem que ver se existe um fit cultural, se existe uma aderência à cultura da empresa. Eu tenho feito várias entrevistas com pessoas que estão na parte final da contratação, onde a grande preocupação é justamente se elas teriam aderência, né, à cultura da organização. Aí vem um detalhe importante. Às vezes o profissional ele é extremamente competente, ele tem todas as competências que a empresa precisa, mas a forma dele se relacionar ainda não fica alinhado à cultura da organização. E esse ajuste, vamos pensar, você identifica um profissional que ele não tem, digamos, ele tem a competência, mas ele dá sinais de que ele vai agredir um pouco alguns valores da organização, né? Então, na hora da contratação, se você optar por contratá-lo, você precisa alertá-lo sobre isso, né? Você não pode deixar isso solto, e você deve deixar bem claro quais são os valores da organização. E isso, sim, tem a ver com o mindset do candidato também, mas você pega isso verificando competência e o comportamento o comportamento da pessoa, né? A forma como ela se relaciona, a forma como ela busca resultado, né? Mas é nesse sentido, isso está sendo cada vez mais
ativado no mercado. Eu vou colocar uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com a questão que você respondeu antes para o Kleber sobre o pensamento positivo. Os pensamentos não sadios contaminam o mindset de crescimento. Como evitar esses pensamentos convivendo com pessoas tão preocupadas no dia a dia? Uhum. Bom, a primeira coisa é você conseguir sair um pouco, né? Você não pode... como é que eu posso explicar para vocês? Pessoas que pensam negativo, né? Pessoas que estão com pensamentos não sadios, sempre existiram. Nesse momento, elas estão sendo muito mais alimentadas. Tá? E esse mindset de crescimento, ele não pode ser envenenado, ele não pode ser contaminado com esse tipo de pensamento. A primeira coisa, você tem que identificar, eu vou falar um pouco da inteligência emocional, certo? Você tem que começar a identificar a sua autoconsciência emocional. Então, vamos por etapa. Autoconsciência emocional. Como é que tá as suas emoções? Você está mais irritado? Você está de mau humor? Você está sem paciência? Como está essa emoção? Essa autoconsciência emocional, ela chega primeiro. Então, é muito importante você se dar conta disso. A autoconsciência emocional vem antes, para depois você fazer o autogerenciamento emocional. Então, eu tenho autoconsciência de que eu não estou bem, eu sei que eu estou na frente de alguém que ainda por cima está colocando mais negatividade no campo, então eu preciso saber qual é o meu grau de suportabilidade para eu ficar exposta ou não. Né? Porque eu preciso fazer o autogerenciamento emocional. Esse autogerenciamento emocional é a segunda fase. Né? Nessa segunda fase, eu começo a dizer, bom, agora eu não vou falar. Bom, agora eu prefiro tomar um pouco de água. Você começa a gerenciar para que você não chegue no seu limite. Isso é que nem aprender a andar de bicicleta, né? Mas a gente precisa treinar isso. Todos os dias a gente tem estímulos para treinar esse tipo de comportamento. Então, as pessoas... E vou dizer uma coisa que eu acho que a maioria já deve ter percebido. Geralmente, nós temos pessoas que são os nossos opostos na frente. Isso é uma obra da natureza. Eu não sei se vocês vão entender, mas a natureza faz isso. A natureza, ela está preocupada com o coletivo. A natureza não está preocupada com o indivíduo. A natureza se preocupa com o equilíbrio. Então, se eu sou muito sentimento, eu vou ter alguém perto de mim que é muito pensamento. Se eu sou muito negativa, eu vou ter alguém que fica pensando que o mundo é cor-de-rosa. Isso faz parte da polaridade da vida. E quando a gente começa a ensinar a mente a ler que nós estamos mergulhados num mar de polaridades, a gente começa a ter mais informação. E a grande pergunta é, o que eu preciso aprender com essa pessoa? Por exemplo, se eu vejo a vida muito cor-de-rosa, o que eu tenho que aprender com uma pessoa que é muito negativa? Vamos lá, eu preciso aprender que o mundo não é cor-de-rosa. Eu preciso ter um senso de realidade das dificuldades do mundo. Isso é muito importante para quem quer entrar no mindset de crescimento, porque no mindset de crescimento, você observa muito o que está ao seu entorno e você extrai informações, e isso te faz crescer. Isso faz você estar na rédea, no centro de comando da sua mente. Por quê? Porque você entende que o mundo funciona desse jeito. Não é você que vai dizer para o mundo como ele
vai funcionar. Você precisa se adaptar ao mundo, entender que essas informações, essas pessoas que estão ao seu lado, essas pessoas que estão próximas a você, elas têm provavelmente características opostas às suas. Mas é aí que você vai começar a aprender. Então, vamos pensar, você tem uma pessoa muito negativa perto de você. Uma pergunta que você tem que fazer se pode ser o espelhamento. Você também é negativo em determinados pontos? Ou você não está sendo, não está achando que as coisas vão se resolver fáceis demais? Cada caso é um caso, né? Mas eu deixo aqui essa informação que eu acho valiosa. A gente cresce muito, a gente consegue realmente dar mais autonomia à nossa forma de pensar. É entender que as polaridades vão estar sempre junto. E nós temos perto de nós pessoas muito diferentes de nós, mas ali tem muita informação, coisas que você precisa aprender para poder sair da outra polaridade, dar um salto evolutivo e ter uma outra percepção, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que muitas pessoas podem conseguir nessa época. Bacana. O Leandro tem uma outra questão para nós também Oi, Leandro. Tempos. Deixa eu colocar aqui para nós. Elisete, por favor, como avalia hoje a cultura de valores das empresas? A cultura empresarial ainda é mais voltada à competição de mercado? Aí ele continua. Ou seja, os colaboradores, mesmo sendo eficientes, eles continuam a alimentar o modo competitivo do mercado? Leandro, assim, ó, a cultura da empresa, ela é muito definida pelos dirigentes da empresa. Então, essa cultura, ela é o desdobramento da mente desses dirigentes. Vamos pensar agora num dirigente ou nos dirigentes que estão realmente preocupados, né, estão realmente comprometidos em fazer a coisa certa. Eles percebem o valor do humano na empresa, eles percebem o valor da capacidade, do talento humano. E, ao mesmo tempo, eles precisam também fazer o próprio ajuste do autoconhecimento. Então, os dirigentes mais conscientes do que realmente importa, eles estão se voltando bastante para o autoconhecimento, para uma autoliderança, né? Onde eles percebem que os valores da organização é um desdobramento dos valores deles, né? E tudo que não é resolvido no topo acaba entrando, né, numa determinada faixa da empresa. As pessoas, quando elas são informadas sobre os valores da empresa, a cultura que a empresa quer que seja desenvolvida, uma mudança cultural, elas são educadas, elas são informadas, elas são preparadas, e isso não é do dia para a noite, isso é um processo, né? É um processo, porque as pessoas precisam mudar mindset nas suas mentes, né? Precisam mudar os modelos mentais, como elas funcionam. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, alguns profissionais sempre foram valorizados porque eles tinham uma cobrança excessiva, né, em relação ao resultado. Hoje em dia, esses profissionais podem estar com problema. Eles podem até ter bastante comando, mas agora eles têm que aprimorar esse comando, né? Então, as pessoas que estão trabalhando na empresa, elas estão mergulhadas no campo da cultura da empresa. E isso é que precisa ser bem entendido. Essa cultura é um caldo energético, é um caldo de comportamentos, né? Então, você precisa mostrar que comportamentos são valorizados e que comportamentos não são valorizados. A partir do momento que a empresa começa a se depurar, ela começa também a querer que os colaboradores, que os profissionais, eles tenham posturas mais adequadas ao alinhamento desses valores. Então, a gente vê que
organização e pessoas é uma única engrenagem, né? E quando alguém não se adapta a essa cultura, essa pessoa não consegue mais ficar naquele campo. A competição, eu diria para você assim, a competição, ela tende a continuar, porque não é da noite para o dia que a sociedade vai ficar mais evoluída. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o espírito de colaboração entre as empresas vai aumentar muito. Então, a gente vai ter o que a gente chama de um mercado colaborativo maior, onde as empresas vão, de algum modo, se reorganizarem, né, para que elas consigam, juntas, fazerem um desenvolvimento maior. Mas a cultura, os valores, a depuração, né, do comportamento humano e do comportamento organizacional é algo super importante. Mas é um caldo, né? É um campo. E o bacana é que a gente vê muita gente legal tentando não, se movimentando, fazendo ações para que as pessoas se qualifiquem, porque o negócio precisa ser qualificado, né? E uma coisa não se faz sem a outra. Eu vou te fazer uma pergunta também nessa linha, dando um pouco de continuidade a essa questão da cultura. Tá? Como podemos embutir, não sei se a palavra seria essa, embutir, mas como podemos embutir um mindset de crescimento na cultura da empresa? Consegue explicar para a gente? É pela cultura, né? O mindset de crescimento na cultura da empresa, mostrando para o grupo, mostrando para aquela equipe aonde a empresa quer chegar e aonde ela está, o que ela vai precisar percorrer e aonde ela vai chegar. Isso vai dando uma visão, vai dando um mindset de crescimento, né? Porque as pessoas precisam compreender, ninguém aceita a imposição. Deixa eu explicar isso. Você não consegue quase nada impondo, a não ser uma obediência por uma questão de medo, por uma questão de necessidade. As pessoas, elas se tornam muito mais fortes, muito mais parceiras do negócio, quando elas entendem por que vamos mudar, por que vamos sair desse ponto A para o ponto B. A gente precisa explicar o motivo, a causa. E quando essa causa, esse motivo fica claro para um grupo, aí esse grupo tem condições, sim, de ir junto, de ajudar, porque eles compreendem. A gente precisa se esforçar para poder fazer com que as pessoas compreendam por que é importante, porque o mindset de crescimento, ele tem que ser mantido até para não fixar a empresa, né, numa determinada postura de mercado. O mercado muda, a gente está vendo aqui que está mudando de uma maneira muito drástica até, né, mas o importante é a mente. A mente tem que mudar com mais facilidade. A mente, ela precisa ser a sua grande aliada, né? E para isso você tem que estar no domínio dela. É como eu digo, entra na sala de comando. Você tem que estar na sala de comando da sua mente. O Luiz Otávio tem uma pergunta para nós aqui também. Conheço o caso de uma empresa que estava entre as melhores para se trabalhar no Brasil, mas tinha resultados ruins. Um novo CEO foi contratado com um mindset: para ser feliz, precisa ter resultados. E ele continua. Ela passou a ter resultado, mas nunca mais figurou entre as melhores para trabalhar. Pois para salvar a empresa foi necessário fazer a ruptura do antigo mindset instalado. O que você poderia dizer a respeito? Luiz Otávio, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu diria que a inferência que eu faço é que saíram de uma polaridade para outra, né? Saíram do mundo cor-de-rosa e aí foram para o mundo do eu mando, você obedece,
né? Então, assim, equilíbrio é um processo que precisa do desenvolvimento da mente das pessoas. E isso aconteceu várias vezes, eu já vi várias vezes isso acontecer. Não necessariamente, como você falou, que era uma das melhores para trabalhar, mas assim, o cara antes que comandava a empresa era uma pessoa extremamente endurecida, era uma pessoa que usava o chicote, né? Esse termo era muito usado na década de 90. Aí o que aconteceu? Na hora da transformação da cultura, essa pessoa não consegue se adaptar, aí eles acabam retirando essa pessoa e trazem uma pessoa muito, muito mais maleável, muito mais cor-de-rosa, que também não vai funcionar. Mas é simplesmente para neutralizar aquela polaridade. É que, na realidade, a evolução se dá assim, A evolução se dá assim. Os opostos precisam se integrar, né? Eu gosto muito do Pietro Baldi, quando ele diz assim, a unidade é um par, ele diz, a unidade é um par. E é verdade, né? Quanto mais problemático ficam as coisas, mais elas ficam polarizadas. Quando a evolução começa, aí você começa a fazer a integração das polaridades, né? E aí sim você tem a evolução. Então, eu diria para você, tinha erro, né? E, de qualquer jeito, isso vai ser corrigido. A vida exige essa correção, tá? Eu acho que é isso, Elisete. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não sei se você quer acrescentar, colocar mais alguma coisa para a gente sobre mindset, sobre modelos mentais. Eu posso deixar aqui, de novo, essa ênfase de cada um buscar analisar bem a sua singularidade, a sua essência. Nós não podemos nos dar o luxo mais daqui para frente de levar a vida sem tomar o cuidado com você mesmo, né? Então, esse cuidado do autoconhecimento, esse cuidado com o seu pensamento, com o tipo de pensamento, o alimento da mente é o pensamento. Você alimenta a sua mente com o pensamento. Então, a sua mente, ela fica no piloto automático. Se a sua mente fica no piloto automático, está na hora de você pegar o comando, você pegar o controle. Porque o piloto automático, ele recebe a influência de tudo que tem no coletivo. E nós não podemos nos dirigir na vida sendo jogados, né, para um determinado, como é que a gente diz, contexto, sem ter o domínio dos pensamentos. Isso é a tua grande força. É você selecionar o que você vai pensar, você aprender a ter uma crítica em relação aos discursos que você escuta, principalmente nesse momento onde nós temos uma crise na saúde, uma crise social, uma crise na política, né? Você precisa saber selecionar, você precisa identificar o que serve e o que não serve, mas com tranquilidade, desdramatize as coisas, sabe? É um dia de cada vez, é olhar para você e confiar no fluxo da vida. Mas para você fazer isso com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, e para falar nisso, eu quero colocar uma coisa que me ajudou muito, né? Quando eu fiz há 20 e poucos anos atrás a minha transição, eu selecionei palavras que eu iria falar. Teve palavras que eu retirei do meu processo. As palavras carregam energia. Se você conseguir selecionar palavras que possam ser úteis para você desenvolver esse mindset de crescimento, essa positividade para a vida, faça. Eu fiz. E eu digo, o resultado é muito importante, é muito forte.
Palavras carregam energia, e palavras que não vão te dar força para você ir adiante, essas palavras... Você está me ouvindo, Robin? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá, porque trancou aqui, tá? Essas palavras que não são úteis, né? Elas precisam ser riscadas do seu vocabulário. Então, selecione as palavras, selecione e esteja no comando da sua mente. Resolva, tenha autoenfrentamento aos mindset fixos, né? E se direcione para o mindset de crescimento. E o planeta agradece, né? O planeta está precisando de pessoas com mais serenidade, pessoas que sabem que estão no olho do furacão, mas que a vida continua e que tem muita coisa para a gente realizar, ok? Eu espero que tenha sido útil. Mas não encerrou não, tá? Acho que você não. colocou, o pessoal tem mais perguntas aqui. Ah, minha nossa, ok, sem problema. Ainda temos mais uns 9 minutinhos, tá? Certo. O Fernando Trigueiro coloca para nós ali. A maioria das nossas empresas ainda estão num processo gerencial bastante autocrático. O que precisamos fazer para romper essa forma de agir e tornar o modelo colaborativo? Acho que essa pergunta está associada com uma outra do Leandro, eu vou passar as duas para você. Tá. A visão holística das condutas humanas estão mais claras na cultura empresarial? O senso de humanidade vai precisar estar mais fortalecido. E, como o Trigueiro falou, né, processo gerencial autocrático, eu diria assim, Trigueiro, não tem sustentabilidade. Agora, tem um detalhe, as pessoas que também sabem lidar com pessoas, elas têm que conseguir resultado, né, com elas. O que acontece é que a coisa estava um pouco separado, né? Então, vamos lá, eu vou um pouco até pelo aquilo que eu entendi muito na universidade. Eu fiz engenharia. Então, quem faz engenharia é um grupo. Quem faz psicologia é outro grupo. Aí parece que essas duas coisas não se aproximam. Eu diria, nós precisamos saber como nós funcionamos, né? Porque aquele autocrático que está ali também, digamos, até fazendo um estrago às vezes, né? Ele também precisa desenvolver a inteligência emocional dele. Né? E para romper isso, a organização precisa criar essa cultura, esse senso de humanidade de uma maneira bem concreta, né? Mostrando os valores, alinhando. E isso é que vai fazer com que as pessoas consigam se mobilizar para a mudança. Algumas pessoas não querem mudar e você não vai poder forçar. Mas tem um grupo de pessoas que, se você oferecer as condições, elas topam mudar, né? Então, nós não podemos ser radicais, né? Mas a gente precisa entender que o senso de humanidade, ele vai estar junto ao resultado. E que não adianta você ser muito bom para resultado e muito ruim para lidar com pessoas. Você precisa unir as duas coisas. E vamos lá, quando você não sabe lidar com as pessoas, isso significa que você não sabe lidar com as suas emoções. Significa que você coloca o seu mundo emocional embaixo do tapete. Então, essa pessoa também precisa de um apoio, de uma ajuda, mas tem que estar dentro do fluxo, né, do desenvolvimento da cultura. Mais duas questões para a gente fechar aqui. Vou colocar primeiro a do Kleber. Acho que você já respondeu, mas se quiser completar. Qual a relação entre o mindset e os valores pessoais e organizacionais? É a cultura, é o caldo de comportamento, é um campo de energia, né? Onde ali você vai ter o quê? Você vai ter uma resultante. Quem vai, de algum modo, né? Que vai, de algum modo, conseguir resolver isso é os valores, a cultura, e como você vai
ao mesmo tempo, declarar esses valores, como você vai trabalhar esses valores, como você vai educar as pessoas, mostrar para elas o porquê elas precisam mudar, né? Não é impor, é educar. Nós precisamos educar, né? Aí a gente vai adiante. E uma última questão, antes da gente fazer um fechamento. Que ferramentas podem auxiliar na jornada do autoconhecimento? Eu posso buscar isso sozinho ou preciso de ajuda? Ferramentas, a gente tem várias, né? Eu diria, eu apresentei para vocês o Ikigai hoje pela manhã, que eu acho que também é uma boa ferramenta. Você pode fazer assessment, você pode fazer enneagrama, você pode fazer, tem uma série de ferramentas. Agora, o que precisa é você estar aberto para poder ver os pontos que ficam ali. As ferramentas, uma sozinha não diz tudo, mas você pode fotografar o seu comportamento por vários ângulos, né? E aí sim, você pode ter ajuda de alguém que pode te mostrar um caminho, você pode usar melhor a sua racionalidade para ver o que está te servindo, o que não está te servindo, mas com certeza, existe muitos caminhos para você hoje fazer o autoconhecimento, mas tem um que você tem que fazer e é só você. Você tem que pensar na sua história de vida. Você tem que buscar informação na sua história de vida. Aí sim você está entrando num terreno onde tem muito ouro para você resgatar. Ok? O Fernando Trigueiro está te agradecendo aqui. Aprendi muito hoje. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a vocês, gente. Muito obrigada por essas perguntas, né? E espero que a gente tenha contribuído, né? Eu deixo aqui o meu beijo.